Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus alcance você, a sua casa e também a sua família. Eu sou o presbítero Juciones Miguel e você está em mais um episódio do ADCast PRV. Podcast esse que é o podcast oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, projeto Restaurando Vidas, aqui nos Estados Unidos da América. E hoje nós estamos com mais um episódio desse podcast. Esse podcast é desenvolvido e desenvolvemos esse projeto na pessoa do nosso pastor presidente, pastor José Suimá. E hoje, nesse episódio do podcast, nós temos um convidado mais que especial no quadro Gerando Jovens na Palavra. Esse convidado é alguém que tem sido usado por Deus para impactar essa geração, é um homem de Deus, com uma chamada de Deus. A gente sabe que a agenda dele é superlotada, mas a gente conseguiu, né, um espaço na agenda dele para estar aqui com a gente nesse momento de conversa e de diálogo. E eu sei que essa conversa vai ser uma conversa produtiva, que vai alcançar muitas vidas e alcançar toda essa geração. O meu convidado de hoje, ele é formado em bacharel em contabilidade. Ele cursa o curso básico de teologia, ou melhor, ele cursa o curso médio, né? Ele já concluiu o curso básico, né? Ele é diácono, ele congrega na congregação de Plymouth com o pastor Osmair, e ele é líder de jovem há mais de 4 anos ali naquela congregação. O convidado de hoje é um companheiro, é um amigo, é um irmão de grande jornada, nada mais, nada menos do que o nosso querido irmão diácono, irmão Mateus. A paz do Senhor, Mateus. Paz do Senhor, meu irmão. Como é que tá? Rapaz, tô bem, graças a Deus, alegre por essa oportunidade. Maravilha. Conseguiu ajeitar a agenda aí, né? Mas Maravilha. não foi por causa da minha agenda apertada, não. Maravilha, foi maravilha. A minha, não, mas graças a Deus, Deus aprova essa data para nós e nós estamos aqui para agradecer o nome do Senhor. Exatamente. É um prazer, é um privilégio Igualmente recebê-lo aqui nesse quadro Gerando Jovens na Palavra, uma vez que o irmão trabalha com jovens já há muito tempo, né? Sou na congregação de Primo já há 4 anos, né? 4 anos ali já, mas desde quando a gente chegou ali, eu cheguei final de 2021, aí início de 2022 já tem aquela reunião de praxe, né? Dos cargos ali e tal. Aí eu fui na reunião, eu já assumi a função ali de instrumentista, né? Que eu já era no Brasil, cheguei, o pastor já me conhecia. Você toca o quê? Eu toco contrabaixo. Contrabaixo? Que faz aquele som mais grave, né? Ali já principal é o contrabaixo, mas eu sei um pouquinho de cada um, de menos o teclado, né? Sei um pouquinho de cada um, dá pra romper ali. Nossa, bateria, violão e baixo, dá. Com a cifra a gente vai rompendo ali, vai ajudando os irmãos ali do jeito que a gente pode. Aí eu cheguei, o pastor já deu liberdade pra gente ajudar ali na parte de instrumentista e tal. Aí em 2022 ele foi e fez a reunião, e na reunião ele falou que estava precisando de alguém para ser líder de jovens. Eu e minha esposa, a gente ficou quietinho, né? Não chego nada, não. Aí passou a reunião, e na outra semana, voltando do serviço, ele me ligou. Olha aí. E falou que estava precisando de um líder de jovem, e Deus tinha mostrado que era eu e minha esposa. Meu Deus. Que era para ser os líderes. Aí eu fui e falei com ele, pastor, tô indo embora agora, vou chegar em casa e vou conversar com a minha esposa. E se ela topar e aceitar o chamado e encarar o chamado, nós vamos pra cima. Aí conversei com ela, Deus tocou no coração dela, ela chamou, ela aceitou o chamado e nós estamos aí até hoje. Meu Deus. Na correria aí. Que maravilha. Jovens, do jeito que Deus permite. Que maravilha, que maravilha. Isso é uma bênção, né? Não adianta fugir do chamado que Não adianta. O chamado nos alcança, né, Mateus? E eu vim debaixo de uma promessa, né? Que antes de eu sair do Brasil, né? A gente estava orando e Deus usou uma irmã para falar com a gente, né? Comigo e com a minha esposa, que ela via a gente tomando conta de jovens. Olha aí. No trabalho de jovens. Eu, lá no Brasil, na igreja, era só instrumentista. Fazia parte do conjunto de jovens, ajudava nos eventos gerais que tinha, a gente ajudava
no que precisava lá, dando apoio aos nossos líderes lá. E Deus foi e falou com a gente essa promessa. Falei, vamos ver, né? Aí chegou aqui, Deus encaminhou tudo para que elas venham se cumprir aqui. Meu Deus, que bênção. E nós estamos aí até hoje, rapaz. Mateus, trabalhar com jovens é sempre é desafiante, assim, como tudo na igreja, é a obra de Deus, tem os seus desafios, né? Tem as suas etapas. E trabalhar com jovens é um desafio também, né? Não que é ruim, é bom, é maravilhoso. Por exemplo, você pergunta para mim como é trabalhar com jovens, para mim é um privilégio. Mas tem desafios que o líder precisa ter, sabe? Aquela visão, aquela sabedoria para poder trabalhar com jovens, né? E como é para você isso aqui na América? Porque eu fui líder de jovens no Brasil por muitos anos, mas no Brasil é uma realidade. Aqui na América é outra, já é né? outra. Como é que é para você, assim, esse desafio, que o líder tem que se recriar, criar um movimento ali, levar os jovens para a palavra? Como é que é para você isso aqui na América, Mateus? Então, para mim foi uma experiência nova, um aprendizado novo. Porque né? eu nunca tinha sido líder. Ter a responsabilidade de falar em público ou tomar a frente de falar. Aí, rapaz. Tanto que na época da escola, quando era trabalho apresentativo, eu era o primeiro a segurar o cartaz. Segurava o cartaz assim para não falar nada. Segurava o cartaz para não Minha falar contribuição nada. É segurar o cartaz. Segurar o cartaz para não falar nada, para não ter que sair nenhuma palavra. Meu Deus. Só que no meu último ano do ensino médio, eu estava bem ruim de nota numa matéria. E a professora foi e deu um trabalho. Fez um trabalho para ajudar a turma e tal. E foi fazendo os grupos do trabalho e por último o grupo ficou só pode dizer assim, os mais bagunceiros da turma. Naquela época do ensino médio e tal, a gente sentava mais na turma do fundão, aquela conversa e tal. Eu fiquei nessa turma, de ficar ali para trás, e coincidiu que sobrou para mim falar não teve para onde eu correr para lado nenhum e eu falar. E falando, apresentando o trabalho, eu terminei de apresentar o trabalho e a professora falou, é só isso que você tem para falar? Eu falei, Ela falou, nossa, mas ficou muito ruim. Ela falou, de jeito. Eu falei, mas é só isso. Por causa da dificuldade de falar. No meio da turma lá, falando, sempre fui brincalhão, sempre fui de conversar. Mas na hora de pequeno, público mesmo? Mas na hora de ir lá pra frente, apresentar ou explicar alguma coisa, sempre foi complicado. Mas aí, com o tempo, Deus foi trabalhando na nossa vida, né? O Espírito Santo vai nos capacitando. Depois que a gente tem a experiência de receber o batismo com o Espírito Santo, receber esse revestimento, né? O Espírito Santo vai capacitando a gente. Aí eu comecei durante a escola dominical, a falar algumas coisas durante a escola dominical. Comecei a ter oportunidade de pregar na igreja lá no Brasil e tal, algumas oportunidades. Mas nunca tinha sido como um líder de um determinado conjunto. Aí cheguei aqui e cheguei na igreja de Plymouth, a igreja estava passando por um momento bem delicado e Deus foi levantando ali e eu assumi a liderança de jovens sem nenhum jovem. Olha aí. Era eu, minha esposa... Não, isso aí é novo, calma aí. O pastor te chamou para ser líder de jovens, mas não tinha jovens? Não tinha jovem. Rapaz. Não tinha jovem nenhum na igreja. Meu Deus. Eu assumi sem saber onde estavam os jovens e quem eram os jovens da igreja. Assumi sem saber. Aí a gente assumiu e não tinha nenhum jovem na igreja. Era eu, minha esposa e meu filho. Meu Deus. Aí sentamos com o pastor, aí o pastor foi e falou o nome de alguns jovens que estavam afastados, e liga para um, liga para outro, e a gente começou a juntar um pequeno grupo ali de... Procurar os jovens que estavam meio espalhados. Que já era da igreja, mas devido ao momento que estava passando ali na igreja, deram uma desanimada. Eles estavam ali, só que não estavam frequentes. Isso. Entendi. Mateus, é muito interessante. Estavam meio sumidos porque não tinha um líder. Então, eles passou por um momento ali, a igreja, aí não tinha um líder. Isso é interessante que você está falando, e isso serve para o líder que está nos acompanhando. Porque muitas vezes, Mateus, a gente como líder, a gente pensa assim, só serve para Deus usar quem, por exemplo, assim, já tem um vasto histórico. E na verdade não, né? Não. Na verdade não, você é um exemplo aí. Você assumiu então, foi a sua primeira vez para ser líder, né, nessa congregação de Plymouth, e você assumiu sem nenhum jovem
E Deus te deu a graça de ir lá buscar, correr atrás, fazer o papel do pastor, né? O papel do pastor de ovelha. O pastor Osmar ali instruindo a gente, Aham. liga, tem esse aqui, liga pra ele, eu vou ligar também, o pastor deu todo apoio ali, ajudou a gente. A gente começou a formar o grupo ali e tal. Aí a gente já teve 3 meses, a gente teve 3 cultos consecutivos de jovens. Olha aí. O primeiro culto foi uma bênção, o segundo também, o terceiro já foi um pouco... Foi bênção também, sim. Mas na hora que foi partir pro quarto, sumiu todo mundo. Mas esse é o percurso que o líder passa. É a conversa que a gente teve aqui. A gente teve até uma conversa com o pastor Ladstone em um desses podcasts. E a gente tava falando sobre isso, sobre as frustrações que um líder carrega. Mateus, é só o líder que sabe as frustrações que ele carrega, né? Só. Porque assim, a gente começou a juntar o conjunto, então a gente vem com aquele, vamos dizer assim, com aquele gás, aquela vontade de fazer tudo para estar junto, para trabalhar e tal ali com os jovens. Aí foi 3 meses, foi ali junto, participando dos ensaios, estando nos cultos, cantando, dá oportunidade para um, dá oportunidade para outro e tal. Aí só que veio pro 4º mês, soprou um vento e sumiu todo mundo. Aquela questão de os meios os tempos, né? Os mesmos tempos que causam isso na jornada de um líder. E deixa eu te falar algo aqui, Mateus. Os altos e baixos. Os altos e baixos. Teve um dia que a gente começou um projeto no ano passado com jovens, que era Jovens Sarando Sua Terra. E aí a gente foi na execução desse projeto e chegou um dia que nós estávamos na igreja só a gente, só os jovens mesmo. Que tinha na igreja, acho que era só a irmã, dirigente de oração, a irmã Nelly, o esposo dela, a irmã Vandeci. Tinha pouquíssimas outras pessoas, tipo assim, quase ninguém, só mais os jovens. E eu mais o Adonias, que era um líder da época, tava, tipo assim, meio frustrado. Frustração de líder, sabe? A gente passa. E aí, rapaz, aquele dia, Mateus, aquele dia desceu uma glória tão sobrenatural na igreja, que a gente sentiu igual o povo de Israel, quando não podia nem entrar na tenda, nem sair. Que é uma glória de Deus tão grandiosa. Né? Você tava lá, né, Andressa? Aquele dia, né? Foi assim, algo poderoso. Irmão, porque a gente tá aqui gravando o podcast. Dá uma paz do Senhor aí, Andressa. Aí, muito bem. Dá uma paz do Senhor aí, Gediel. Aí, nós estamos aqui gravando o podcast. Eu mais Mateus, nós estamos aqui, né? Do lado de cada câmera, mas do lado de lá da câmera tem gente trabalhando tem ali. Irmãos ajudando ali. Tem uma equipe aqui fazendo com que isso aconteça, com que isso torne realidade. Sem eles ali, não tinha como nós estar aqui, né, Mateus? Não tinha aqui, não. Não tinha como nós fazer o podcast. Tinha, não. Então, assim, aquele dia, igual a gente estava falando, eu perguntei para a irmã Andressa, foi assim, um manifestar da glória de Deus. Sabe o que é você, assim, aquele dia eu fui ministrar e eu não consegui terminar a ministração. A gente começou a ministrar e a glória de Deus veio assim tão grande que a gente só chorava. Então, o líder, ele carrega frustrações, mas Deus é quem nos sustenta entre meio a essas diversidades. Né? Deus dá experiência. O líder ele tem que se recriar algumas vezes, tem que perseverar, né? Perseverar. A Bíblia fala pra gente ser perseverante, firmes e constante. E, igual eu falei, aí, durante 4 meses ali, depois do 4º mês, sumiu todo mundo, aí eu fiquei sem jovem de vez mesmo. E aí vem os trabalhos da Almaden, né, que, se eu não me engano, em 2022 foi quando voltou, depois da pandemia, foi quando teve o primeiro retiro. Aí formou de novo, né, as lideranças gerais. Na época, o pastor Israel estava como o líder geral, o Kleberson, o Greg e o Vanderlei. Aí veio o Washington, a Milena. Aí veio os compromissos do geral, né, dos jovens gerais, igual tem. E aí vem retiro, vem congresso. E a gente passou ali e sem jovem. E eu e a Nária, mais o meu menino, Dominique. Onde tinha festa de jovem, tava lá. Eu e minha caravana. Sozinho, sem jovem nenhum. Aí depois de um tempo, um primo meu chegou na igreja. Aí o pastor colhemos ele nos jovens e tal. Aí ele começou a andar com a gente pros trabalhos, apoiar a gente. Aí devagarzinho foi chegando, foi aparecendo nos jovens, aí passamos a carregar isso para os congressos, para os trabalhos que tinha, festa nas congregações, agenda de jovem nosso, igual você sabe como é que é, festa e congregação apoia um, apoia o outro, e aí a gente foi fazendo, aí Deus foi trabalhando e a gente vê os altos e baixos. Exatamente. Mas a gente tem que
a gente tem que manter firme, né? A gente sabe que jovens oscilam, né? Oscilam, tem os momentos oscilam. Tem muita oscilação, a gente sabe, a gente passa por isso, né? Quando a gente está na fase da juventude, né? Então a gente passa por isso, essas oscilações, e a gente entende, e a gente tem que, como líder, a gente manter firme e tentar dar um apoio para eles. Eu sempre falo, Matheus, que assim, eu mais Matheus, nós somos amigos, né? Nós somos próximos. A gente conversa bastante. A gente conversa bastante. E eu sempre falo que essa questão do líder, e isso aqui serve de exemplo pro líder aqui na América, ou mesmo no Brasil, que o líder ele precisa sempre estar disposto a ajudar o jovem. Sim. Né? Porque o jovem ele enfrenta guerras e guerras terríveis. Nós tivemos um podcast aqui que nós falamos sobre essa questão da igreja primitiva e os jovens da atualidade. Os jovens da igreja primitiva tiveram desafios que ensinam o jovem da atualidade. Só que os jovens da atualidade têm desafios que os jovens da igreja primitiva não enfrentaram. Só que tem um pequeno detalhe nessa questão dos desafios. O jovem também tem que ser, podemos dizer assim, apto a receber essa ajuda. Exatamente. Porque principalmente isso. Porque às vezes a gente passa por um momento de oscilação e às vezes a gente não aceita a ajuda. A pessoa se dispõe a ajudar, um líder, um irmão, um pastor, se dispõe a estar ali ajudando, aconselhando, vem cá, vamos orar, vamos fazer uma campanha de oração, vamos pegar um propósito, vamos junto, não desanima, tá difícil, tá aborrecido, não, mas vem cá, vamos ficar aqui. Aí às vezes a primeira coisa que o jovem faz é afastar da igreja. Mas você sabia, Matheus, eu sei que você sabe muito bem disso, que o principal problema desse jovem que não aceita ajuda, na verdade, é que ele entende que ele não precisa de ajuda. É basicamente um doente que não reconhece a sua doença. E aí que é a problemática, né? É igual, podemos dizer assim, usar um exemplo, a pessoa sabe que é diabética, mas quer comer um doce. Entendeu? E existe um problema mais grave ainda do que o que sabe que é diabético. É o que não sabe que ele é diabético. Entendeu? Então são problemas graves. Olha só, isso aqui é sobre liderança de jovens. Nossa conversa é sobre liderança de jovens. Existem jovens que precisam do medicamento, mas ele não reconhece que ele precisa. Existem jovens que sabem que precisam do medicamento, mas não querem tomar o medicamento. E essas coisas, eu aprendi e passei com isso na vivência. No cotidiano. No cotidiano. Cuidando de ovelha. Eu tive 2 exemplos lá durante esses 4 anos lá, de jovens. Uma que aconteceu um problema particular na casa dela, mas acabou afetando o conjunto. E então, como afetou o conjunto, aí eu já precisei conversar com ela. E ela se mostrou apta a ouvir a conversa, a ouvir os conselhos. Ela foi na minha casa, sentou comigo e com a minha esposa, a gente sentou, conversou com ela, ela conversou com a gente, instruiu ela. Eu falei, olha, conversa com a gente, explica o que está acontecendo. O que eu não souber te dar uma resposta, a gente vai orar, eu vou conversar com o pastor, ver a orientação dele, o que ele orienta nessa determinada situação. Aí ela sentou, conversou com a gente e está firme até hoje. Já tem outras, já teve outros jovens que passou por situações também particulares e que a gente estendeu a mão para conversar, para estar ali, para ajudar e afastaram de tudo, não deu satisfação, não procurou a ajuda, não procurou ali de permanecer firme. Não passou por cima. É esse o contexto. Vai depender muito da recepção do jovem, né? Com certeza. Conforme ele receber a ajuda do líder, é que ele vai ser abençoado e conforme não. Né? Então depende muito dele. E o líder passa por isso, que tipo assim, eu sempre digo aqui, Matheus, que é o seguinte: ser líder de jovem é muito mais além do que um cargo. É um chamado. Precisa ser chamado. Eu sempre digo que uma das minhas maiores frustrações como líder, isso aqui, é lá para o pastor Paulo, lá de Santa Luzia do Oeste, Rondônia. Ele me colocou na liderança do campo de jovens. Quando chegou o que a gente chama aqui a nova diretoria, o pastor Paulo
Paulo Antônio Vaz decidiu me retirar da diretoria dos jovens. Eu era o coordenador geral, ele me decidiu tirar. Quando ele decidiu me tirar da diretoria dos jovens, os jovens simplesmente revoltaram. Os jovens não aceitaram a palavra do pastor. E eu não sabia, né, que eles estavam dessa forma. Até porque eu aprendi a dar ordem de autoridade e receber também as ordens, né? Então é o que Paulo diz, né? Eu aprendi a obedecer também. E nesse processo, os jovens fizeram uma união dos jovens e foram até o pastor e disseram: pastor, ou o senhor deixa o Jusciones, ou nós todos saímos da igreja. O pastor, homem de Deus, direcionado por Deus, disse: eu já retirei e eu mantenho a minha palavra. O presbítero Jusciones não será mais o coordenador de jovens nesse ano. Os jovens simplesmente saíram revoltados, tipo filho birrento, saíram da casa do pastor e foram para minha casa. Eu tô lá em casa tranquilo, de repente aquele mundaréu de jovens, assim, enche a casa de jovens. E eu olho para eles e um deles, né, eu entendi que era um amor que eles tinham por mim, mas só que eles estavam aplicando isso de forma equivocada. Um que sabia falar melhor se posicionou na frente dos jovens, dizendo: olha, nós estamos aqui porque nós estamos vindo do gabinete do pastor, porque nós somos lá reivindicar o nosso direito de você ser nosso líder. E nós não aceitamos. E nós já falamos para ele que nós não aceitamos outro coordenador a não ser você. Quando me falaram aquilo, Mateus, para mim foi a pior notícia de líder que eu poderia receber. Eles foram com o intuito de me agradar, mas eles me entristeceram assim. É a minha frustração pessoal. Essa é a minha frustração pessoal que eu tenho na minha jornada. E eu, naquele momento, assim, sabe, a minha vontade era de chorar. Porque eu fiquei extremamente decepcionado. Eu falei com eles: vocês me fizeram uma vergonha tão terrível. Isso é uma vergonha que vocês estão fazendo para mim. Sabe o que vocês estão dizendo para o pastor? Que tudo que eu ensinei para vocês nesse processo que nós estamos, vocês não aprenderam nada. Como que vocês têm essa audácia de ir na casa de um pastor, de ir no gabinete de um pastor, requerer dele que ele mude o posicionamento que Deus orientou ele a fazer? Então, tipo assim, foi a minha maior decepção como líder que eu carrego, que foi que eu ensinei eles a serem obedientes, a serem servirem a Deus em fidelidade, e eles, no final do meu processo, eles tiveram essa ação. E eu falei para ele: olha, o que eu digo para vocês para tentarem remediar essa situação, para tentarem deixar menos horrível do que está, menos feio, né? É vocês juntarem aqui agora, com essa mesma cara que vocês estão na minha casa, saírem daqui agora e irem na casa do novo líder e fazer uma recepção digna para ele. O que vai ser o novo líder de vocês. Então a gente, como líder, muitas vezes se frustra. E isso, para mim, aquele dia foi assim, simplesmente uma coisa assim terrível para mim, frustrante. Então acho que a gente, como líder, carrega essas frustrações. Porque se o jovem não seguia as orientações dos líderes, comete esses erros, porque eles não sabiam. Eu também não sabia. O pastor havia me retirado da liderança dos jovens porque eu ia assumir parte da vice-presidência. Eu não sabia disso. Ele não havia me informado. Só que ele, orientado por Deus, estava fazendo uma mudança que Deus havia orientado ele. Então, a gente, como líder, muitas vezes carrega essas frustrações que marcam a nossa vida. Então, você precisa entender que é um chamado de Deus. Né? A gente vai passando por um processo, né? Por processos que eu ouvindo uma pregação, um podcast, salvo engano, foi do pastor Marco Feliciano. E ele tem uma fala que ele fala que Deus ele é especialista em complicar a situação. Depois que ele, podemos dizer assim, ele dificulta a situação. Depois ele complica. E depois que tá tudo complicado e você não tá entendendo nada, ele vai e descomplica. E você ainda sem entender nada. Ele descomplicou, resolveu o problema, depois ele te dá um entendimento do porquê. Então, eu também passei por esse processo na minha vida. Porque passei por uma situação familiar no Brasil. E a gente tava tudo certo na presença de Deus, trabalhando. E Deus permitiu vir um vento com 2 meses. Passou um vento na minha família que foi
Algo assim. Aquele vento que quebra a árvore assim e joga a raiz lá pra cima, né? Só para ficar mais curta a história, nós tínhamos em torno de 60 funcionários. Uma empresa familiar, minha, do meu pai e da minha mãe. Do meu pai e minha mãe, né? Eu trabalhava com eles ajudando. E a gente tinha 60 funcionários. Meu Deus, é gente, hein? 60 funcionários girava ali em torno. E com 2 meses, a gente voltou para 5 pessoas. Que isso, rapaz? 2 meses. Deus permitiu vir um vento, com 2 meses voltamos para 5 pessoas. Eu, meu pai, minha mãe e mais 3 funcionários, 6 pessoas. Meu Deus, rapaz. Mas do nada, 2 meses. E a gente pagando preço, e ó de madrugada, e sobe monte, e faz campanha, e Deus falando que tá cuidando, que vai passar a situação, e Deus cuidando. Aí beleza, e Deus falando que tá cuidando, mas não fala o que aconteceu. Não fala o porquê, qual o motivo. Não fala. Deus não falava. E a gente pagando preço e pedindo, Deus, tem misericórdia, não deixa acontecer e tal. Aí beleza, aí foi... logo depois da... Aí veio a pandemia, 2019. Veio a pandemia. E Deus cuidando de nós e nós trabalhando lá, meu pai, minha mãe e eu, mais os funcionários trabalhando. E Deus cuidando e a gente passando alguns apertos financeiros, né? Por causa de 2 meses de 60 funcionários voltar para 5, tem os apertos financeiros, tem as questões financeiras. E Deus cuidando, sustentando a gente com o pão de cada dia, né? E ali Deus foi guardando a gente. E aí foi em 2021, um irmão da nossa igreja lá, muito amigo nosso, veio para cá. Surgiu a oportunidade de vir para cá pelo Caicai, né? Veio para cá. Aí ele falou, não, é fácil, é 15 dias só, você vem e tal. Eu falei, então tá. Aí eu sentei com a minha esposa e nisso a gente tava olhando outros meios de vir para cá. Tentar o visto, tentando meios de sair da nossa cidade, né, que é Resplendor. Aí eu saí de Resplendor, queria ir pra BH. Você é de Resplendor? Sou. Olha aí, Minas rapaz. Gerais. É mineiro? Mineiro. Meu Deus do céu, o que tem aqui Mineiro, nesses Estados Unidos é mineiro, aí, só. Da terra do Minas Gerais. Aí... E a gente tentava buscar oportunidades em BH, buscar retorno, né? Buscar algo financeiro para também ajudar meu pai e minha mãe para cá, para a gente não ficar sobrecarregado ali. E a gente tava num monte orando e Deus usou um jovem para falar conosco que a bússola de Deus estava rodando. A bússola de Deus estava rodando. Aí, beleza, né? Com menos de 30 dias depois, aí apareceu a oportunidade de vir pra cá. Esse irmão veio pra cá e eu sentei com a minha esposa lá em casa e falei, se acontecer do jeito que ele tá falando, ele chegar lá e der certo, mesmo for só esses 15 dias, o período da travessia for de boa e tal, você tem coragem de ir? Ela falou, eu tenho. Se for assim, eu tenho. Eu falei, então tá. Então vamos orar e vamos aguardar ele passar. Ele veio e passou tudo certinho. Deu certo. E aí a gente, vamos. E também com 15 dias também eu consegui resolver minha situação todinha lá, vendi o que eu tinha que vender, o que estava no meu nome, para ficar tranquilo, dei o que tinha que doar lá para quem precisava. Com 15 dias eu consegui fazer a procuração que precisava também, que era algo demorado. Com 15 dias Deus abriu as portas, resolveu tudo. Quando Deus está no negócio... Tudo dá certo. Tudo dá certo. E a gente resolveu tudo e viemos para cá. Conversando com o rapaz, viemos para cá e tal. Passamos por uns processos para chegar aqui. Claro. Passamos por um processo. Não tem como, né? Tem que passar por uma fase. Todo mundo veio que veio antes de mim ou depois de mim foi mais tranquilo Tem uma história. E eu precisei ficar 5 meses esperando para me adentrar aqui. 5 meses, Matheus? 5 meses eu precisei ficar guardadinho lá. Uai, mas você nunca me falou isso não, hein? 5 meses? 5 meses. Que isso? Mas a sua esposa passou? A minha esposa, ela passou com 20 dias, ela passou porque aprove Deus dela estar grávida. Eu fiquei sabendo que ia ser pai guardado dentro da detenção. Dentro da detenção da imigração. Dentro da detenção da imigração. Fiquei sabendo que ia ser pai lá. Aí lá dentro, lá minha esposa aqui fora, ela ficou aqui praticamente a gravidez dela inteira, sozinha. Que isso? Que eu cheguei, ela estava grávida do Dominique, que é seu filho, né? Isso. Tava grávida dele. Aí eu cheguei com 6... Ela já estava completando 6 meses de gravidez quando eu consegui sair. Eles me liberaram. E
Aí a gente veio pra cá, daí um mês e pouco eu tava aqui, e isso tudo lá dentro, eu orando, pedindo a Deus pra sair, pedindo a Deus pra guardar ela, pra guardar a gravidez. O meu filho, ele é um milagre. Imagina uma gravidez de 6 meses sem nenhum acompanhamento. Meu Deus. Uma mulher passar por uma gravidez durante 6 meses sem nenhum acompanhamento médico. Sem nada. Sem nenhuma medicação, sem nada. Meu Deus, Mateus. É só Deus. Então, quando eu vejo meu filho na igreja, correndo, às vezes eu falo, Deus, é um milagre estar aí andando. Meu Deus, Milagre. Porque foi praticamente 6 meses sem acompanhamento nenhum, Juciones. Você tem 2, né? Tenho 2. 2. Imagina a sua esposa. Meu 6 Deus meses. do céu. Fazendo o acompanhamento já não é fácil, né? Para mulher. No processo. Então, imagina a minha esposa num país onde ela não sabia falar a língua, não sabe falar a língua, não conhecia ninguém, porque a gente veio com o endereço, com o intuito de ir para a Flórida. Entendi. E a irmã que ia receber nós lá, no período que a gente ia vir contando que ia ser uns 20 dias, ela ia estar aqui para receber nós. Só que quando saiu, já deu o espaço dela estar para o Brasil viajando. Meu Deus. Então, ela não pôde receber nós. Então, meu ex-patrão, que é um grande amigo meu, e o primo dele estava viajando, foi ceder o quarto do primo dele para ela ficar. Meu Deus. Até ajeitar as coisas. Aí, e Deus cuidando. Deus enviou duas senhoras maravilhosas lá para cuidar dela, que alugou um quarto para ela. Lá, cuidou dela, arrumou um serviço para ela. Era amiga dessa irmã aqui da Yolanda, né? Que é a amiga nossa que recebeu nós lá, que ia receber a gente. Então, Deus cuidou dela lá. Que isso, aí, velho. Quando eu saí, eu fiquei 30 dias na Flórida, aí apareceu a oportunidade de eu vir para cá. Então, você veio para ir para a Flórida? Fiquei lá 30 dias trabalhando na Flórida. Minha esposa já estava lá há 5 meses, já trabalhando. Sua esposa ficou 5 meses debaixo do cuidado de Deus. Assim, intensivo, né? De Deus. Meu Deus, rapaz. E eu todo dia ligando para ela, saber como é que ela tá, sabendo como é que tá a gravidez. Ela falou, não, tô bem, tô tranquila. E ela saía para trabalhar, limpando casa. Grávida, Deus. tem os produtos de limpeza e Deus guardando ela e tal. É a mão de Deus, né? É a mão de Deus. Aí, pra ajudar, né? Aí, assim que eu cheguei lá, fui marcar uma consulta. Lá não tem plano de saúde para imigrante. Lá não tem verdade. Lá não tem regalia nenhuma para quem é imigrante. É verdade. Então, liguei, a médica falou, não, você pode vir dia tal e é $3.000. Meu Deus. 10 dias de América. Você pode vir, a consulta dia tal e é $3.000 a consulta. Meu Deus. Pode vir. Aí eu falei, tá bom, respirei fundo. Aí foi chegando os dias, ligaram para confirmar. Eu falei, não tenho condição de ir nessa data. Aí então tá bom, me marcou. Aí Deus abriu a oportunidade da gente vir para cá. Uma amiga nossa, que a gente conheceu na viagem para cá, ela ficou junto com a minha esposa e eu fiquei junto com o esposo dela, a amiga nossa. Aí ela foi e mandou mensagem pra gente que ela tava entrando numa casa aqui em Plymouth. E se a gente não queria vir pra cá pra dividir o quarto com ela. Olha aí. Aí eu sentei com a minha esposa, falei, vamos. Aí eu pensei assim, lá na Flórida eu não tinha parente nenhum. Só o meu patrão, que é meu amigo e tal. Aqui, em Massachusetts, eu já tenho mais parente, já tenho tios, tenho primos. A minha esposa tem tios aqui também, amigos. Então eu falei, não, vamos pra lá que vai ser um suporte melhor pra nós, pra gravidez. Aí a gente chegou aqui e tal, aí aquela correria de adaptar as coisas. Com 15 dias eu consegui fazer o Mass Help, consegui marcar uma consulta. Aí a minha esposa fez a consulta, fez a ultrassom. O Dominique estava com a perna cruzada, não deu como a médica deu 100% de certeza que era um menino. Ela falou assim, vou marcar uma ultrassom específica para você em Boston. Marcou a ultrassom específica em Boston, o Dominique estava marcado para nascer em janeiro. E eu com aquela preocupação, final de ano, neve. Falei, Jesus, o Dominique nascer debaixo de neve, eu nunca dirigi debaixo de neve, carro, não tem carro, como é que vai fazer? Os desafios de um imigrante aqui na América, né? Isso tudo com 3 meses de América. Meu Deus, Mateus. E aí tem outro detalhe, a gente veio eu cheguei na Flórida em setembro, final de outubro eu vim pra cá, aí Deus abriu as portas onde eu comecei a trabalhar, nesse serviço que eu tô até hoje, graças a Deus
nesse serviço. Meu primo ajeitou lá para mim, aí com um amigo dele, e eu tô lá até hoje, graças a Deus. E eu cheguei em setembro, outubro, vim para cá, final de outubro. No Thanksgiving eu precisei fazer uma cirurgia. Que isso? Tudo de 2021. Que fazem, rapaz? Que fazer, desafio. Precisei fazer uma cirurgia de última hora, às pressas. Tinha acabado de comprar o carro. Comprei o carro, aí meu primo é mecânico, ele fez a inspeção, tudo que precisa, levou o carro para mim lá em casa. Na quarta-feira, né? O Thanksgiving é na quinta, né? Na quarta-feira à noite ele levou o carro lá para mim. Eu falei com a minha esposa, vamos dar uma volta no carro? Aquele medão, né? De me engano, saí da minha casa, fui no Walmart e voltei. Cheguei em casa, jantei, de madrugada passei mal. Tive que ir pro hospital. Não tem um filme que parece o Corcunda de Notre Dame, que anda todo torto? Fui daquele jeito pro hospital, de dor. Isso? De dor, com a hérnia no estômago. Rapaz. De dor, andando daquele jeito. Aí eu acordei, o menino que morava com a gente lá, pedi se podia levar a gente pro hospital, porque a minha esposa até então não sabia dirigir, era só eu. Aí montou no nosso carro e a gente foi pro hospital em Plymouth. Aí chegou lá, eu tomei 2 injeções de morfina e fui transferido para Boston. Aí cheguei em Boston, fizeram os outros exames de imagem, tudo que precisou fazer, porque em Plymouth eu não consegui fazer, porque eu não conseguia esticar o corpo. Só conseguia ficar com o corpo contraído por causa da dor. Aí em Boston conseguiu fazer um exame de imagem e constatou que era uma hérnia e que eu precisava operar. No Thanksgiving eu operei. Momento nenhum durante a gravidez. Aí passa por esse choque do esposo precisar fazer uma cirurgia. O Dominique estava marcado para nascer em janeiro. Aí passando por esse processo, aí marcamos o exame, ela começou a fazer o acompanhamento, começou a tomar a vitamina que precisava ser tomada e tal. Aí marcou a ultrassom, estava marcado para dia, se não me engano, acho que dia 20 alguma coisinha de dezembro, a ultrassom específica para ver o sexo dele antes dele nascer. No dia do dia 15 para dia 16, a minha esposa saiu para trabalhar, fez uma casa lá. Ela voltou de madrugada, a bolsa dela estourou. Meu Deus. Meu menino nasceu de 8 meses. Céu. Completou 8 meses, ele nasceu. Dia 16 de dezembro de 2021. Rapaz, que história, Matheus. Nasceu, aí o médico falou, olha, como ele tá de 8 meses, ele aplicou, antes dele nascer, né, durante o trabalho de parto, aplicou uma injeção na minha esposa lá, que é para ajudar na questão da respiração, né, dos pulmões. Ela falou, como ele nasceu de 8 meses, ele vai ficar numa área separada para a gente analisar o nível de açúcar no sangue dele e ver a respiração dele, se está respirando sozinho. Aí eu fui, a gente saiu de Plymouth, levou para o hospital do South Shore em Weymouth. Lá teve o trabalho de parto, cuidou da minha esposa e tal. Vi meu menino nasceu bacaninho. Cortei o umbigo dele. Ai, o privilégio, né, moço? Tem a foto até hoje do umbiguinho dele. Isso é bom demais. Aí ele foi e ficou de um dia pro outro nesse lugar específico. Aí a minha esposa ia lá a cada 3 horas amamentar ele. Aí, graças a Deus, os pulmões dele respiraram. Tudo tranquilo? Tudo normal. Ele não precisou ficar na incubadora, não precisou de ajuda respiratória nem nada. Ele só estava dando fórmula e a minha esposa amamentando ele para acompanhar o nível de açúcar no sangue dele. Como ele nasceu de 8 meses. E para a honra e glória do Senhor, tá aí saudável, correndo, fazendo alegria. Graças a Deus, né? Onde ele chega é uma alegria, gosta de estar na igreja, gosta de estar ali com as crianças, então Pai, que bênção, que bênção. E é interessante isso, porque se nós não temos um podcast como esse para falar sobre o líder, a história do líder, ninguém conhece essas histórias, né? A gente já conversou tantas vezes e, de fato, eu não conhecia todo esse percurso. A gente não teve prazo, né? Pra gente sentar e conversar igual nós estamos tendo aqui. A gente vem na correria dos cultos, que a gente conversa algo sobre os jovens e tal. Aí, por essas dificuldades. Exatamente. Então, esse processo todo, que eu falei, que eu passei pela minha família, da gente vir pra cá. Tem outras coisas a mais, só que o tempo é curto, não tem como falar. Então, aí a gente chegou aqui, a gente começou a trabalhar. Aí, uma certa feita, eu fui num culto na ilha, lá na igreja do pastor José Mauro, a irmã Valdete, né? Martas Vini. Eu fui lá e o pastor Robinho estava pregando. Pastor Robson de Palmas estava pregando.
E no culto... Não, eu fui cedo, aí a gente foi para casa do pastor José Mauro, esperar o horário do culto, né? Lá na ilha, o pessoal que mora lá que recebe a gente, né? Não tem como a gente ir de carro até lá. Então, o Matheus, filho do pastor José Mauro, recebeu a gente lá na balsa e depois a gente foi para casa do pastor José Mauro esperar o horário do culto. Sim. E nisso o pastor Robinho já estava lá, se preparando para o culto, e a gente estava lá sentado na mesa conversando. E Deus foi... Deus tem um trabalhar diferente. Sim. Quando sim. Deus quer trabalhar, ele usa quem quer, a hora que quer, onde ele quiser, não tem como. É do jeito de Deus, né? E com o pastor Robson, né, o pastor Robinho, trabalhar com ele já é mais do que diferente, né? Já é algo que é particularidade dele com Deus mesmo. Yeah. Então a gente tava conversando ali, do nada ele deu uma rajada de língua estranha. Olha aí. Olhou, ele estava em pé assim, olhou de lado para mim e mandou ficar de pé. Foi e revelou minha esposa. Nunca tinha conversado com o pastor Robinho. Nunca tinha visto ele. Vi ele pregando no Congresso Geral, mas nunca tive contato pessoal com ele. Tava tendo ali. Foi e revelou a minha esposa. Falou da minha esposa. Aí, conversa, beleza, conversa vai, conversa vem. E entrou pro quarto dele. E daí a pouco a gente, conversando ali, a gente ouviu mais uma rajada de língua estranha lá dentro do quarto dele. Ele voltou e me chamou. Me chamou lá pro quarto dele. Me chamou lá pro quarto, apontou o dedo para mim e falou assim: foi eu, Deus, que permiti o supermercado do seu pai fechar. Meu Deus. Para trazer você para cá, para fazer a minha obra. Meu Deus. Que isso, Matheus? E nisso tudo, Deus já tinha guardado, estava guardando a gente lá. Deus abriu as portas que a gente conseguiu alugar, o espaço lá que a gente tinha, a gente conseguiu alugar para ter recursos, né, para arcar com as nossas despesas lá, de advogado, as coisas que precisava e tal. E Deus já tinha abrido as portas. Antes de eu vir para cá, Deus já tinha abrido as portas e estava cuidando lá. Só que a gente não entendia do porquê que tudo tinha acontecido. Sim, sim. Então, aí Deus usou ele falou comigo no particular, apontou o dedo e falou: foi eu, Deus, que permiti fechar a porta lá do supermercado para te trazer para cá. Meu Deus. Para fazer a minha obra. E desde pequeno eu já tinha chamado na minha vida para fazer a obra de Deus. Deus me revelou com 5 anos para minha avó. Naquela igrejinha lá. Eu sei. Simplesinha lá no cantinho. Igrejinha de Tabinha. Meu Deus. Eu não tava lá, mas Deus revelou para minha avó. Meu Deus. E durante a minha adolescência, a minha juventude, Deus sempre usando irmãos e irmãs para falar comigo a respeito do chamado de Deus. E parte desse chamado está se cumprindo aqui. Meu Deus. Deus tem um jeito de trabalhar que tem. Igual o pastor Telso falando. Deus não é gente, não, né? Não. E a gente não entende no momento o porquê que aconteceu aquilo. E depois, igual eu falei, Deus dificulta, complica, depois descomplica, resolve a situação e depois nos dá um entendimento do porquê que ele fez. Exatamente. Então, isso tudo só é possível se a gente permanecer fiel. E isso faz parte da história de um líder, né? De um chamado de um líder. E a gente vai criando raízes. A gente estrutura. Vai criando firmezas com base na experiência, na vivência que a gente vai tendo com Deus. E a gente vai tendo essas fortalezas pra gente vencer as adversidades que vão chegando. Deus permitiu tudo isso pra você vir pra cá e ser um líder de jovem aqui no nosso ministério, servindo a Deus. Então isso é muito lindo, Matheus. Sua história é muito linda. Parabéns, tá? Pela forma que Deus tem feito com você, né? E a gente tem... Eu falo, diante disso tudo, vale a pena a gente ser fiel a Deus. Vale a pena. Porque tem muitos que às vezes, na primeira dificuldade, na primeira frustração, desanima. Eu falo muito com os jovens lá, quando a gente tem oportunidade de estar reunido, que a primeira coisa é natural nosso, natural do ser humano. A primeira coisa que acontece na nossa vida, a primeira frustração, o primeiro desânimo, primeira dificuldade... a primeira coisa que a gente faz, é natural do ser humano, é afastar da igreja. É pensar que a caverna é o melhor local, né? É abandonar tudo. Faz igual Elias, vai lá pra caverna. Meu Deus. Mas chega um momento que Deus manda sair da caverna. Isso é forte. Matheus, você podia dar um conselho pros líderes que estão nos assistindo, que tem muitos líderes que nos assistem,
E dá um conselho para esse líder, quem sabe na sua jornada passou por algumas frustrações e por causa dessa frustração ele pensa que não dá para ele ser líder de jovem, que não dá para trabalhar na liderança da igreja, que o melhor local é ele escondido lá no banquinho, lá mesmo, sabe, no cantinho escondido, e na verdade é um grande instrumento de Deus. Dá um conselho para esse líder. Eu tenho pouco tempo, né, nesse trabalho na liderança de jovens, mas pelo esse pouco tempo e a experiência que eu tenho com Cristo, eu digo para vocês, pague o preço pelos seus jovens e não desanime. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel a Deus, você pagar o preço pelo seu jovem, pela sua mocidade, porque não tem nada mais gratificante do que você ver jovens se derramando na presença de Deus. Não tem nada mais gratificante do que você estar ali na direção de um culto, na direção de uma festividade e você olhar e ver os jovens chorando ali pela presença de Deus. Você vê os jovens empolgados em trabalhar para ter a festividade. No retiro do ano passado, Deus usou ali o nosso líder, o evangelista Magno, para trazer uma palavra para nós ali, que nós deveríamos ali depois ser chamado todos os líderes locais, estar ali na frente, e os jovens ali abraçar conosco ali, orar por nós ali. E naquele momento ali que demos ouvido ali a voz do Espírito Santo, o pastor Israel falou, não, nós não vamos fazer depois, nós vamos fazer agora. O pastor Israel abriu mão da ministração dele, falou, nós vamos fazer esse momento aqui agora. E ali Deus fez um quebrantamento tão grande ali, que os líderes estavam ali na frente, os jovens vieram e abraçaram os líderes ali. E a gente vê os jovens ali abraçados, chorando na presença de Deus. E depois daquele mover ali, uma jovem virou para mim e falou assim, naquele mover ali, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Meu Deus. Naquele mover ali. Meu Deus. E é algo que revigora a nossa força. É porque não tem como nos apartar do nosso chamado. Não tem. Né? Nós somos responsáveis por levar essa geração. Né? E é normal da natureza humana, é normal querer desanimar, querer fraquejar. Todos nós passamos por isso. Mas a gente tem que ter a confiança que Deus está trabalhando. Eu falar para você, Matheus, a gente, com esse chamado de Deus, eu sempre converso aqui com os nossos líderes locais aqui, que é o Giacomo Everton, justamente com a Adonias. Quantas vezes a gente fica até meia-noite, 1h da manhã, projetando, organizando as coisas para atendermos os nossos jovens bem. E isso a gente não faz com peso. A gente não faz isso assim, reclamando. A gente faz isso feliz porque é um chamado de Deus sobre as nossas vidas. Matheus, muito bom esse momento de conversa com você, esse momento de crescimento, né? É de fato um momento da nossa fé ser elevada, né? E esse conselho que você deixou para os líderes é muito poderoso, né? Para não desistir, investir o seu tempo no seu chamado mesmo. Isso é muito lindo, isso é muito glorioso para as nossas vidas. Matheus, para o jovem que está meio desanimado, meio cansado, meio assim, eu não vou no ensaio, não vou no evento, eu não vou participar da Almaden, eu não vou participar de nada, eu vou ficar no meu canto, calado, não faço nada esse ano. Que conselho você poderia deixar para esse jovem? Foge desse pensamento. É de Deus esse negócio, hein? Foge desse pensamento. Porque não tem como você servir um exército se você não comparecer. A Bíblia fala que a gente faz parte do exército de Cristo. Exército de Cristo. O lugar onde nós temos que devemos buscar fortaleza, refrigério e ânimo é na presença de Deus. Né? Exatamente. Aí na primeira dificuldade a gente vai apartar da presença de Deus. E o sacrifício que Jesus teve? Meu Deus, é forte. A dificuldade que Jesus passou para nos dar a oportunidade de hoje desfrutar da presença dele. Exatamente. Aí na primeira oportunidade, na primeira dificuldade que passamos, uma frustração, o líder não me deu oportunidade para
para cantar hoje. O líder não me cumprimentou. O líder não me cumprimentou. Meu Deus. Eu cheguei na igreja, a irmã virou a cara. O meu pastor não me deu a paz do Senhor. Meu Deus. Primeira oportunidade, você afasta da igreja, afasta da presença de Deus. Mas e o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário? Esse é forte. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu Deus. Isso é Aí muito Paulo forte. escreve aos Filipenses, porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo e veio a essa terra, se tornou homem, tudo por amor a nós. Tudo por amor. Tudo por amor. Ele já sabia na sua onisciência que eles iam crucificar ele, que ele ia ser chicotado, transpassado, coroa de espinho, carregar uma cruz que não era dele, não era para ele. Eu sempre falo que Jesus não desceu da cruz, né? Permaneceu lá. Mesmo sabendo, uma coisa é você não poder descer, uma coisa é você poder e permanecer. Então é o exemplo de Cristo. Isso é muito poderoso. E aí a gente tem que parar para pensar que a igreja, ela tem uma diferença em dois aspectos. O espiritual e o material. O material é que a igreja ela é uma organização terrena movida por artífices terrenos. A mão de obra humana, tudo, tecnologia, tudo ela é terreno. Então, tudo que é terreno é falho. Tudo que é terreno é falho. Mas o nosso Deus, que aí é onde entra a parte espiritual, ele não é falho. Que é o organismo vivo, né? Ele é o organismo vivo, ele é a vivência da igreja. Ele é aquele que dá vida à igreja. Ele não é falho. Isso é muito forte. Então, hoje eu tô como líder local em Plymouth, eu tô sujeito a falhas. Como às vezes já aconteceu de eu falhar em algumas coisas e o pastor precisar me corrigir ou me dar uma orientação para mudar. Então, eu tô sujeito a falhas. Aí, mediante a essas falhas ou alguém que falha comigo, eu vou sair da presença daquele que é infalível. Meu Deus. Daquele que é imutável. É um equívoco, né? Daquele que é dono do ouro, é dono da prata, é onipotente, onisciente, onipresente. Meu Deus, é muito forte. Então, aí, todos nós somos falhos, nós estamos sujeitos a falhar. Hoje eu estou aqui como líder, mas amanhã ou depois eu posso falhar, só Deus sabe. Eu posso falhar e trocar a liderança, ou chegar a outra pessoa mais preparada que eu, do chamar de Deus e colocar lá no meu lugar. Hoje você está como líder. Está como líder da Umadem, líder local. Mas então, todos nós estamos sujeitos a isso. Sujeito. Cabe a nós o quê? É a nossa fé, o nosso amor pela presença de Deus. Exatamente. O negócio é permanecer firme, independente das circunstâncias. Isso. Né? Passar por cima de tudo, por amor à presença de Deus. Hoje, eu costumo falar com os jovens lá, quando a gente senta, eu falo, nós estamos vivendo a geração do micro-ondas. Que quer tudo pertinho, tudo quer colocar Deus dentro de uma caixinha, quer que Deus faz daquele jeito ali, quer que Deus responde rápido. Mas o nosso Deus não é assim. Não é. Nosso Deus, ele é o Deus que requer intimidade. E quer que a gente pague o preço para ter a intimidade com Ele. Na oração, no jejum. Deus abriu mão de toda a sua glória, né, para mandar Jesus vir aqui e morrer por nós. E nós, às vezes, não abrimos mão de certas companhias, não abrimos mão de certos momentos, isso é forte, certos prazeres, não abrimos mão disso por amor a Cristo, por amor à presença de Deus, para estar na casa de Deus, onde o salmista fala que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Meu Deus. Aonde, bom, no meu raso conhecimento, até hoje eu não vi nenhuma outra frase em nenhum outro lugar afirmando que o mundo é melhor do que está na igreja. Não é. Mas a Bíblia está aqui, escrita há mais de 16 séculos, e a palavra falando que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Isso é muito, muito forte, porque isso leva essa geração a entender esse conceito e esse contexto. O melhor local de estar é na casa de Deus.
Sabe o que eu sempre digo, Matheus? Eu sempre digo que o jovem que está no mundo, ele é um jovem que está no mundo com sonho no peito. E aí, o dia que eu falei isso na sala de aula na EBD, para os jovens, uns jovens perguntaram, por que isso? Qual que é o sonho no peito? O sonho no peito é de voltar. De retornar à casa de Deus. Uhum. É um jovem no mundo, com as aventuras do mundo e com sonho no peito. O sonho de retornar, porque aqui dentro tem um vazio muito grande. Enorme. Né? Então, não vale a pena sair. E tem a coisa, quando o filho sai, ele quer retornar. A prova disso é o filho pródigo. Ele retorna, e quando ele retornou, o pai estava de braços abertos, esperando ele voltar, né? Só que tem um detalhe na passagem do filho pródigo. Uhum. Ele volta. Mas ele esperou chegar no fundo do poço. Exatamente. Para cair em si. Exatamente. E às vezes, se... hoje eu tô novo ainda, eu tenho muito para viver ainda. Não, pra quê? Vou perder tempo na igreja agora. Vou curtir minha vida, né? Vai lá no mundo. Mas talvez na hora que cair no fundo do poço, talvez você não vai ter força para voltar. É esse que é o problema. Então, se tem um jovem que está nos assistindo, tá pensando em sair, para que levar tanto prejuízo, meu filho? Não, nem saia. Prejuízo. Nem saia. Fica na posição que você está. Ou quem sabe, né? Você já saiu, você está caminhando para longe. Esse caminho que você está indo para longe é o mesmo caminho que você vai ter que voltar. Né, Matheus? Então já é melhor retornar daí mesmo. Pode ser que aconteça uma metanoia, né? Volte para trás. Ou pode ser que você vai e consiga voltar do mesmo jeito que você foi. Andando, correndo, voando. Mas e se voltar? Precisar voltar quebrado? Exatamente. Então é um conselho, né? Eu passei por isso lá no Brasil. Orando em casa lá, a minha mãe estava lá. E eu gostava muito de jogar bola. E eu machuquei meu joelho cedo. Meu joelho a patela saía fora do lugar. Aí eu jogando bola e minha mãe vivia falando na minha orelha: para jogar bola, menino, que não sei o que, isso não é certo. Eu falei: não, mãe, eu gosto de jogar bola. E jogava bola estando na igreja. Que é a fase de adolescente, juventude ali. Aí um dia, rapaz, eu fui, ela lá em casa lá, foi falando na minha orelha lá pra parar de jogar bola. Eu fui e falei: mãe, o dia que eu precisar de operar meu joelho, eu paro de jogar bola. Meu Deus. Falei desse jeito com ela, virei as costas e... Aí eu fui, tava jogando bola, tava jogando vôlei na quadra da escola ali perto, próximo da minha casa. Do nada, eu fui, o menino jogou a bola, era a minha vez de ir pro saque. Eu fui virar o corpo pra mim pegar a bola no chão, meu joelho saiu do lugar. Eu caí no chão, bati as costas do ombro, meu ombro saiu do lugar. Numa pancada só. Meu Deus do céu. Precisei de ir pro hospital para voltar meu ombro pro lugar. Meu pai chegou lá bravo comigo, não chegou lá porque tava bravo, né? Mas não falou nada comigo. Chegou em casa, minha mãe e meu pai falou na minha orelha. Aí meu joelho inchou, aí precisei recorrer para fazer a cirurgia. Meu Deus do céu. Aí fiquei 1 ano sem jogar bola. 1 ano sem jogar bola. Meu Deus do céu. Então não precisei passar por uma cirurgia, fiquei 60 dias, fiquei 60 dias andando de muleta, 30 dias com a perna reta, enfaixada, sem poder dobrar, sem nada. Minha mãe e meu pai precisando me dar banho. Meu Deus. Minha perna enrolada num saco preto de plástico para não molhar a tala. Meu Deus. E depois de 30 dias comecei a fazer fisioterapia, andando de muleta. Então o melhor caminho é obedecer. Obedece à voz do Senhor. Ouçam os seus pais. E é isso aí. Dê valor. É um conselho que vale a pena, né? É um conselho que vale a pena. Matheus, que prazer ter esse momento de conversa com você. Conhecer um pouco da sua história. De você estar abençoando nossas vidas com tanto conteúdo de Deus sobre a sua vida. E eu gostaria de ficar aqui horas e horas, né? E se deixar, nós vamos embora, né? Nós conversa bastante. Mas é mineiro, nós temos assunto. Não, nós falamos. Aí, se já pensou se colocar um cafezinho aqui, um queijo? Meu Deus do céu. Maravilha. Matheus, suas considerações finais, com todo prazer aí para toda a geração Madem, para todo o Brasil, para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Sou grato a Deus por essa oportunidade, né, de estar aqui com os irmãos participando,
né, debaixo da autoridade do nosso pastor presidente, o pastor José Suíma Caetano, o meu pastor local, o pastor Osmaí, qual nos concede a bênção de estar aqui também, sabe que a gente está aqui. Pelos meus pais, que sempre têm me apoiado, aconselhado, orando em meu favor. Minha esposa, meu filho, que me apoiam, me ajudam ali. Louvo a Deus por tudo quanto Deus tem feito na minha vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor ali. E um conselho que eu deixo para os jovens: gastem a sua vida na presença de Deus. Meu Deus. Que não será em vão tudo aquilo que você fizer no Senhor. A Bíblia fala que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, gaste a sua vida em Deus, na presença do Senhor. Dedique a sua vida. Lá fora tudo é passageiro, tudo vai ficar aí. Tudo vai ficar aí. Igual você falou, tem muitos que estão lá fora, mas estão com desejo no peito. Estão lá fora e estão gastando a sua vida com momentos que não estão preenchendo o vazio que está no peito. Vai lá, tem noitadas, usam drogas, se prostituem. E aquele ali é momento passageiro. Passageiro, não vale a pena. Passageiro. No outro dia, não sabe o que aconteceu, não sabe onde que tá, onde que foi, o que aconteceu, não sabe nada. Tudo passageiro. Aí quando você está na presença do Senhor, quando você gasta a sua vida na presença do Senhor, no primeiro momento que você pensa em sair, o Espírito Santo vem e fala: opa, você lembra disso aqui que você fez? Você lembra desse momento aqui que você passou? Aí vai e acende aquela chama de novo no peito. A gente buscar a presença do Senhor. Exatamente. Então, dedique a sua vida na presença do Senhor, busque a presença do Senhor, busque ter um relacionamento debaixo da presença do Senhor, debaixo da orientação de Deus, que eu tenho certeza na sua vida que você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Meu Deus. Que conteúdo poderoso. Meus irmãos, é um momento de Deus para as nossas vidas, para a nossa história. Que Deus continue abençoando sua vida, Mateus, mais uma vez. Gratidão por esse momento aqui. E aos irmãos que nos acompanham, compartilhe esse vídeo, envie para alguém, convide mais alguém para poder estar participando desse momento de crescimento espiritual. E é com essas palavras de gratidão, de louvor a Deus, que nós concluímos mais um episódio do ADCast PRV. Queremos aqui agradecer ao nosso pastor presidente, uma vez mais, a todos os pastores do ministério, toda a diretoria. Louvamos a Deus pela vida da equipe de mídia que está aqui, na pessoa do Josimar, do irmão Gediel e da irmã Andressa, que está aqui com a gente também. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Mateus, gratidão. Igualmente, meu seu pastor que te liberou para estar aqui. A todos nós expressamos nosso sentimento de gratidão. Preciso te falar algo especial. Jesus é bom e o diabo não presta.